Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que você tenha aproveitado bastante aí o seu final de semana, tenha se divertido bastante, descansado principalmente, né? Tivemos muitos exercícios na última semana, foi devido à nossa finalização no nosso segundo bimestre e hoje nós vamos iniciar novo conteúdo já no nosso livro volume 3. Então, na última aula nós falamos sobre os adjetivos e também as locuções adjetivas. Demos uma explicação sobre cada um deles, seus usos, né? E deixamos alguns exercícios, alguns bem extensos, mas tomara que você tenha conseguido. E aí eu vou passar aqui as respostas com vocês e vou comentar em alguns deles, tudo bem? Então vamos lá, começar a nossa aula com as correções e depois nós vamos entrar no assunto de hoje, que nós, como eu acabei de dizer, estamos no nosso novo livro, que é no volume 3, e vamos falar sobre umas curiosidades científicas. Você sabia? E aí vamos lá para nossas atividades. Vamos lá? Aí estão, nesse caso do número 1, está pedindo para você reler o poema e aí você fazer de acordo com as características. Na número 2, não é para você colocar todos, aí está pedindo 3 somente. Se você colocou 3 e está parecido com esse daí, tudo bem. Não precisa ficar preocupado. Tudo bem? Ok, na número 3, como você está observando, está pedindo para você identificar o substantivo. Lembrando, gente, o adjetivo é aquele que dá qualidade, aspecto, característica ao substantivo, que é o que está pedindo aí na número 3. Na número 4, está pedindo para você descrever de acordo com o exemplo, tá? Então você faz conforme está aí o exemplo e aí você com certeza vai se sair muito bem. A número 5 também está dizendo aí, gente, que é somente sugestões, tá? Certo, você observou na 7, também está na 6, sobre a questão das locuções. Lembrando que as locuções são aquelas que utilizam 2 ou mais palavras, né? Não, perdão, esses são adjetivos compostos. Mas aí você observa que eles vão dar o mesmo sentido. Então observa, aí no caso de audição, é a mesma coisa do auditivo. Olha o exemplo da B, que está a queda de cabelo. De cabelo também seria capilar. Então tem ali, na aula anterior, você vai ver que também tem alguns exemplos, né, também no livro anterior, que está se referindo ali às locuções adjetivas, certo? Tem ali uma tabela, você acompanha por ali e você vai se sair bem.
Na número 9, aí está pedindo para somente você colocar as locuções que se referem. No caso de gato, aí tem lá felino. De cachorro, canina ou canino. Aí vem sem cheiro, insípido. Sem gosto, perdão, sem cheiro é inodora e sem gosto é insípida. E aí no caso de chumbo, plúmbeo, de ouro, áureo, aí vem os restantes. Você só coloque aí embaixo somente as locuções. Só relembrando que é a questão do simples e composto. Gente, sempre lembrando, adjetivo é aquele que dá característica, qualidade, estado ou às vezes também um aspecto do substantivo. No caso tanto da número 1 quanto da número 2, você vai observar que eles estão caracterizando. Por exemplo, dia da consciência. Consciência seria o que? O substantivo. E aí vem aí, consciência o quê? Qual é a característica dessa consciência? Negra, está especificando. Histórias africanas, isso aí poderia até dar também um adjetivo até pátrio. E aí também a mesma coisa. Observe também ali na questão número 2, que aí tem político partidário. Aí seria composto, né? Porque aí tem o uso de duas palavras. Lembrando que não é somente com a questão do hífen, ela pode estar também tudo junto. No número 3 em diante fala dos substantivos, não, perdão, dos adjetivos, que são os primitivos e derivados. Lembrando aí que os primitivos não derivam, né, não são de origem de nenhuma outra palavra. Já os derivados, sim. Aí você vê aí a palavra bagunceiro, que ela é derivada da palavra bagunça. Então, bagunça seria primitivo e bagunceiro o derivado. O número 5 está dizendo aí o único que é diferente. Então, no caso, diferente da questão do adjetivo pátrio. Ou seja, todos os outros terminam com o ense. Somente na questão ali de Goiás
que não é goiense, tá, gente? Pelo amor de Deus. É goiano, tá? E aí no número 6, muita gente pode bater cabeça, tá? Olha aí. Na questão de chegar na cidade é paulistano e chegar no estado é paulista, ou seja, nasci na cidade de São Paulo é paulistano, nasci no estado de São Paulo, paulista. A mesma coisa do Rio de Janeiro, cidade é carioca e estado é fluminense. Eu quero destacar essa daí, a número 8, na letra D, que diz aí que nasce em São Luís, né? É São Luizense ou Ludovicense. Por que essa questão do Ludovicense, professor? É simples, por uma questão histórica, devido ao governador ou rei que ficou sendo homenageado na questão, que o nome dele era Luís, e por uma questão de origem de nome, vinha da questão de Ludovico, que é uma origem germânica, ou, como algumas pessoas conhecem, uma origem alemã. E aí, no caso que ficava como Ludovico, que era uma origem da questão de Luís, e aí ficou a questão para Ludovicense, certo? Aí chegamos na questão dos limeriques. Na letra A está dizendo qual é o tema desse limerique, é o próprio limerique, tá, gente? É porque talvez você não tenha encontrado aí o título, tá? Mas lá embaixo, lá está dizendo, ó, quem é a autora, que é Tatiana Belink, que o tema desse aí é o limerique, certo?
Na número 5, daí que você está observando, tem principalmente os 3 últimos ali, ó. Barriga Verde, Soteropolitano, Potiguar. Queria que você tiver uma dúvida, pesquise na internet. Soteropolitano, posso aqui até te adiantar que também é uma questão também histórica e também vai pela questão dos nome, da junção do nome, Sotero e Polis, né? Então tem um significado nisso daí. Faça uma pesquisa caso você tenha dúvida. Bem, estamos agora aqui na nossa atividade, que é a questão do que nós vamos praticar hoje, gente. Então nós vamos entrar no nosso assunto, já do nosso terceiro volume, e nós vamos falar sobre curiosidades científicas. Afinal, o que você conhece, né? Quando te vem a palavra ciência, o que vem à sua mente? Se vier a professora Joselene na sua mente, tira ela de lado. Vamos lá, ela dá aula a respeito disso. Mas vamos entender um pouco aqui. Não existe somente um tipo de ciência. Eu vou ler aqui para vocês a questão da definição e também você vai entender que existem várias outras ciências. Não é somente a ciência que você está acostumado a conhecer. Vamos aqui, está dizendo assim, ó, o que é a definição sobre ciência? São conhecimento que explica fenômenos obedecendo às leis que foram verificadas por métodos experimentais. Aí vem a questão, quais são esses tipos de ciências? Eu vou somente falar alguns aqui para vocês. Tem ciências humanas exatas, tem ciências matemáticas, tem ciências da arquitetura, é um tipo de ciência, você sabia disso? Então existem várias outras que você poderá encontrar. E aí no caso ele está dizendo assim, são desvendados por como que eles são desvendados? Normalmente são artigos ou também conhecidos como textos de divulgação científica. Por quê? Porque no caso, principalmente os textos de divulgação científica, eles são aquelas questões de curiosidades. Exemplos que eu posso dar para você, até de revistas mesmo, que elas dão sobre esses textos. Super interessante, Galileu são um desses que dá esses textos, até a próprio Recreio, você sabia disso? Se você pesquisar aí sobre revistas da Recreio, essas que eu acabei de citar para você, vai ter muitas curiosidades científicas a respeito disso. Por que eles usam esse texto também de divulgação científica? Justamente para trazer para você um despertar e também para tirar essa curiosidade que você poderá ter a respeito de um determinado assunto. Ah, professor, eu não tenho curiosidade sobre isso. Mas às vezes a pergunta ou às vezes algum questionamento que poderá vir para você, ali poderá estar. Certo? Aí está pedindo para você ler a página 4. Eu vou somente adiantar aqui para vocês o que esse texto está falando. Sabe aquele jogador lá do Flamengo, se não me engano é o Gabigol, quando ele faz o gol, ele faz assim? Ele está falando sobre os músculos, não estou falando do jogador, mas esse texto está falando sobre os músculos e, no caso, não é somente os músculos do braço. Só ali está perguntando quantos músculos, por acaso, o ser humano possui. Você sabe quantos músculos nós temos? Talvez você nunca se perguntou, talvez você saiba até quantos ossos o ser humano tem, quantos dentes o ser humano possui. Mas quantos músculos nós temos? Lendo esse texto, você vai observar que existem também músculos que eles têm movimentos voluntários e os involuntários. Tem aqueles que são obedecidos pelo nosso cérebro. Por exemplo, esse movimento que eu estou fazendo aqui com a minha mão, ele está vindo diretamente do meu cérebro. Então é um movimento voluntário, porém tem aqueles que são involuntários. E também falar da questão do coração, que é um músculo também. Mas aí ele é o único que não é obedecido
pelo nosso cérebro. Ele já tem o seu movimento próprio, certo? Então, leia esse texto. Vou dar um tempinho aqui para você ler esse texto e aí eu vou colocar algumas respostas aqui para você. E aí, conseguiu ler? Viu como é muito interessante? Então, agora eu vou colocar aqui para vocês algumas atividades. Não são todas, tá bom? Algumas atividades em relação a esse texto. Vamos aqui, acompanhe comigo. Tá perguntando assim, qual é o assunto abordado no texto, gente? Eu acabei de falar, né? Isso é uma questão dos músculos esqueléticos, né? Mas você for colocar assim, professor, aborda a questão dos músculos, tá errado? Não, não está errado. Tá? Mas se você quiser acompanhar aqui, 100%. Vamos lá. E também o segundo texto. Segundo o texto, de que modo os músculos do ser humano funcionam? Aí isso é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Isso é a questão dos músculos, como eles funcionam? Através de movimentos voluntários e também de movimentos involuntários. Professor, isso aí já tá bom? Tá, não tem problema. Tudo bem? Tá? Vamos aqui, vamos continuar aqui. Aqui na número 3 está falando assim, de que texto essa publicação foi extraída, né? Então, quando você for ler, principalmente às vezes em livros ou às vezes em revistas, ele vai te dar lá embaixo, lá naquela parte, depois que você termina ali, tem às vezes o site, às vezes também tem o autor e também às vezes que dia que foi acessado em caso de sites. Então, nesse caso, ele foi retirado da seção de curiosidades da revista Recreio. Lembra do que eu acabei de falar? Da Recreio? Então, foi desse daí. E aqui está falando assim, assinale a alternativa, que público-alvo, ou seja, para quem se direciona esse tipo de texto. Aí, no caso, vou te explicar um pouco sobre essa questão de textos. Esses textos de divulgação científica, eles não são para pessoas especialistas. Eles são para pessoas, às vezes, que têm realmente, um termo seria leigas, ou seja, que não conhecem a respeito desse assunto, mas eles têm uma curiosidade, um interesse em conhecer a determinado assunto. Então, nesse caso, por isso que não fica a questão de estudantes de medicina e também nem de médicos, porque não é um texto na questão específica, com linguagem técnica e nada mais disso, entendeu? Então, no caso, que seriam para crianças, adolescentes e também até para nós professores, certo? Porque esse título está em forma de pergunta, justamente para a questão de curiosidade, ou seja, para responder a curiosidade que você poderá ter, certo? Vamos lá, qual é a função do título? Chamar a atenção. Por isso que ele tem essa questão de pergunta. É a mesma coisa que fosse perguntar, eu vi recentemente, por que o centro da Terra é mais quente que o Sol? E aí? Uma pergunta, você poderia ficar curioso. Eu fui verificar por quê. A função... A 7 diz assim, o corpo do texto está dividido em quantas partes? Em 3 partes, gente. Qual é? A primeira, no caso, são os... tem o título, aí tem depois controladores e também tem a supercola. Tem a pergunta e depois tem esses 2 subtítulos, certo? Agora, no caso, é a sua vez. Eu já fiz até a 7, agora quero que você continue o restante. Você já sabe um pouco, já expliquei um pouco aqui para vocês e agora você consegue o restante, tudo bem? Vamos para a nossa mensagem de hoje, que vem de Miguel de Cervantes, que ele diz assim, a perseverança é a mãe da boa sorte. Então, continue perseverando aí, tá bom? Um abraço virtual para você e até a próxima. Olá, sexto ano, como é que estão vocês?
Eu estou bem, espero que vocês também. Espero que esteja aprendendo bastante matemática e empreendedorismo. Hoje a aula é de matemática, aula relativa ao dia 10 de agosto. E a gente vai dar continuidade, a gente vinha vendo potenciação e radiciação, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto. Você pode acompanhar a aula a partir da página 11 do livro. E aí nessa página 11, vou deixar vocês com a imagem. Nós temos a imagem de um tatame de prática de judô e na outra imagem um ringue de boxe. O que elas têm em comum? Elas são quadradas, né? Não são retangulares, são especificamente quadradas e possuem áreas. Vamos dar uma olhada um pouquinho. Vamos aqui observar que com isso a gente pode considerar a radiciação e a potenciação, né? Na matemática, a gente sempre pode efetuar a inversa para fazer uma verificação relativa a uma operação, né? Vamos observar aqui aplicações sobre essas formas geométricas. Com relação ao ringue de boxe, ele possui 7 metros de lado. O de judô possui 14 metros de lado. Aí na imagem fica um pouco evidente que a área do tatame é maior que o do ringue de boxe. As áreas desses espaços, né, valem 49 metros quadrados e 196 metros quadrados. A gente viu ano passado, acredito eu não era professor de vocês, mas espero que vocês tenham visto ano passado o cálculo da área. Se não viu, não tem problema, a gente revê. A gente sabe que a área de um quadrado é o seu lado ao quadrado. Então o ringue que tem 7 metros de lado vai ter 49 metros quadrados de área. E o tatame de judô, que tem 14 metros de lado, vai ter 196 metros quadrados de área. A gente pode verificar esse cálculo com a radiciação, porque a radiciação é a operação inversa da potência, né? 7 metros quadrados são 7 ao quadrado, que dá 49. 196 ao quadrado é 14 ao quadrado. Se a gente observar, ó, raiz de 49, 7 metros. E a gente verifica que a raiz de 169 é 13 metros. Aqui no caso, estamos considerando um lado para 13 metros para o tatame, tá? Por isso que está discrepante ali com isso. Se fosse 196, seria 14 metros. 14 ao quadrado, 196, perdão. A operação entre potenciação e radiciação. Considere um tatame de 225 metros quadrados, né? A gente pergunta qual a medida do seu lado. Se são 225 metros quadrados, vai medir 25 metros quadrados. Mas aqui a gente vai agora renomear, vai dar nomes a cada parte dessa operação aqui. Ali a gente tem o raiz de 49, que é igual a 7, que é a área do ringue de boxe. Bem naquele pedaço onde parte a seta de cima, nós temos o índice. Quando não tem nada escrito aí, considera 2, tá? A raiz, quando ela apresenta só esse Vzinho bem bonito, ela tem ali um índice 2. Se for diferente de 2, aí sim coloca um número. Aí pode-se usar o 3 para calcular a raiz cúbica, 4 para a raiz quarta, 5 para a raiz quinta. Não vai ser o caso, a gente só vai ficar na raiz quadrada. O 49 é o radicando e os 7 metros é o resultado dessa raiz, né? Ele é a raiz quadrada propriamente dita. Então ali, se fizer essa mesma operação, para o tatame de 225 metros quadrados, a gente vai chegar no 15 metros, né? A raiz de 225 é 15. Mas aqui apresentando para nós, o índice para essa raiz é 2, né? O radicando seria 225, a raiz quadrada propriamente dita 15. Aí ali tem um cálculo análogo.
E agora vamos apresentar os números quadrados perfeitos. Está aí no seu livro, acompanhe com ele. Os números naturais quadrados de outros números são chamados de números quadrados perfeitos. Alguns exemplos: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121. Pode continuar, né? Com 144, 169, 196, 225, por aí vai. Mas esses números que estão apresentados, todos são quadrados dos respectivos números. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado 49, 8 ao quadrado 64, 9 ao quadrado 81, 10 ao quadrado 100, 11 ao quadrado 121. Então lá em cima nós temos os números já em seus respectivos quadrados. Embaixo, os valores que é elevado ao quadrado chegam naqueles números. Então aqueles são os quadrados perfeitos. Um número entre 1 e 4, nenhum deles vai ser quadrado perfeito. Não existe um número específico que é elevado ao quadrado, vai gerar, por exemplo, o 3. Um número ali, ó, no intervalo 81 e 100. Não há um número específico que é elevado ao quadrado de 90, por exemplo. Tá bom? Porque eles não são quadrados perfeitos. Os quadrados perfeitos estão pontuados na linha de cima. E agora vamos a exercícios. Exercício 1 da página 14 do livro didático. Complete as tabelas abaixo, os valores estão trocados. Eu troquei para que você possa ter um pouquinho mais de exercício para fazer. Mas as tabelas são idênticas. Na primeira parte é com raiz. Raiz de 64. O radicando é o 64. A raiz quadrada é o resultado, né? A raiz de 64 que dá 8. 8 vezes 8 é 64, né? 8 ao quadrado é 64. Pode considerar também. 421, o radicando é o próprio 421, né? Raiz de 421, radicando é ele. A raiz quadrada desse valor é o 21. Então, 21 vezes 21, ou seja, 21 ao quadrado é 441. E lá na tabelinha amarela, ele pede base, expoente e resultado da potência. 5 ao cubo, a base é o 5, o expoente é o 3 e o resultado é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. 3 à quarta, a base é o 3, o expoente é o 4 e o resultado da potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se você considerar que 3 vezes 3 é 9 e o outro 3 vezes 3 também é 9, o resultado é 9 vezes 9, então 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é o 9 vezes 9, que é 81. Ok? E agora com esses exemplos, os exercícios seguintes não são diferentes. Na próxima aula vai ter correção de alguns deles. Peço que você vá lá nas páginas 14 e 15, faça os exercícios que forem pertinentes a isso que a gente viu hoje. Potência e raiz, não tem nada de muito diferente. Sexto ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula.